Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre boiler de baixa pressão, tá? Com bomba pós-boiler, ou seja, são duas bombas, uma para água fria e uma para a água quente. Começando então mostrando as saídas do reservatório de água fria. Vão ter duas agora. Por quê? Porque vai ter uma exclusivamente para abastecer todos os pontos de água fria da casa e outra exclusiva para abastecer somente o boiler. Vamos lá. Sai do reservatório. Vai para a bomba. Tem uma válvula de retenção para evitar que a água retorne para o reservatório. E vai para o ponto de utilização. Sai do reservatório. Passa por um cavalete obrigatório normativo, tá? Não é somente boas práticas. E vai para o boiler. E aí, também tem a válvula de retenção para evitar que a água retorne para o reservatório. Aqui serve como uma válvula de retenção? Serve sim, mas, por exemplo, pode retornar a água igual para o reservatório. Por isso que temos uma válvula de apoio, tá? Normativamente, cavalete é obrigatório. Ventilar o cavalete também é obrigatório, por isso que a gente tem aqui em azul claro a ventilação. E a altura mínima é 50 centímetros desse cavalete. Ir na norma e olhar. O mínimo entre o reservatório e o boiler é 30 centímetros, também normativo. E tem lógica nisso tudo, tá, gente? Que eu não vou entrar em méritos aqui. Ok? A água entra por baixo do boiler, porque a diferença de densidade da água fria e da água quente é que a água fria tem maior densidade, fica embaixo, a água quente, por ser mais leve, fica em cima. E aí, entrou fria no boiler, como é que ela vai aquecer nossa placa? Como é que ela vai aquecer para aquecer os nossos pontos de utilização? Ela vai sair do outro lado, fria, também embaixo, vai passar por uma bomba pequena, essas recirculadoras mesmo, tá? E vai ter a válvula de retenção para evitar que a água retorne para o boiler e vai para a nossa placa. De que forma? Também por baixo. E aí a água vai aquecendo, vai subindo, vai aquecendo, vai subindo, vai aquecendo, vai subindo e sai aqui quentinha. Daí ela muda de cor para um rosa, quase vermelho. E aqui a gente vai ter um ponto que é uma válvula de eliminadora de ar, tá? Por quê? Para a gente conseguir equalizar as pressões, evitar que tenha ar e estrague nosso sistema de aquecimento. Aí ela vai voltar para o boiler. Gente, importante. Aqui também tem um dreno que é obrigatório para drenar e esvaziar toda a nossa placa para poder fazer manutenções, limpezas. Então, quando ela volta para o meio do boiler. Por quê? Princípio de densidades de água, a água quente vai ficar mais em cima, tá? Então, ela subiu e agora ela precisa ir para os pontos de utilização. Então, ela sai também no meio. Cada fabricante tem uma altura para as saídas do boiler e as entradas do boiler, tá? Nesse caso, desse boiler aqui, a gente tem essa altura aqui, que tá a 45 centímetros, mais ou menos. E aí vai para a bomba, tem a nossa válvula de retenção, olha aqui. E vai para os pontos de utilização, ok? Todo o ponto de utilização que chega, a água que chega de um lado do chuveiro tem que chegar com a mesma pressão, mesma vazão do outro lado do chuveiro, tá? É muito importante isso para não termos problema pós-obra. Uma coisa importante também, a gente precisa de ventilação tanto aqui nas placas, como no cavalete e no próprio boiler, porque alguns fabricantes não têm a saída para ventilação do boiler. Então a gente coloca aqui, ó, na saída de água fria. Na saída de água quente, perdão, eu me confundo. Ó, se eu não tivesse essa daqui, a gente ia só fazer assim, ó. Essa altura aqui
tem que ser pelo menos 30 centímetros da altura do telhado, tá? Ou da laje. E ela tem que ter a ponta virada para baixo ou pode usar mesmo uma válvula de eliminadora de ar na ponta também. A altura é para baixo por causa da questão de não entrar bichos, ela tem que estar protegida e tal, tem que sair somente ar. O que temos aqui? Olha só, não falei dessas duas tubulações aqui. Uma rosinha, a gente já sabe que é água quente, e a azulzinha, verdinha é água fria. E ela também tem uma bomba. O que que acontece? Aqui a gente tem vários apoios que a gente pode fazer para o boiler. O primeiro é a resistência, que ela já vem pronta aqui dentro do boiler. E a gente só configura ela para medir a temperatura do boiler e ver, ó, a água esfriou, tá quente, o quê? Vamos reaquecer com energia elétrica? Ah, então a gente não precisa representar aqui. A única coisa que a gente representa é a parte mecânica, ó. A gente tem um fio que sai do boiler, vai para o nosso quadro de comando, que é um controlador digital da resistência, e do quadro de comando, que é o Solar Control, e do quadro de comando, que é o Solar Control, vai para nossa placa solar. O que que é isso? Essa questão de analisar se o boiler está quente ou não e quando a gente tem que recircular a água do boiler. Aí, esse ponto aqui é o nosso apoio, tá? Que eu estou tentando explicar. O que que acontece? Quando a água não tá muito quente, aí eu não quero usar a energia elétrica. A gente não tem suficiência de sol para aquecer a água na temperatura ideal do boiler. Não quero usar resistência elétrica. Eu posso usar um apoio a gás. Como é que funciona? A água fria sai, vai pro meu aquecedor a gás e volta pro meio do boiler. E aí que a gente tem um fio elétrico para nossa pressurizadora, que liga ao quadro de comando, que é um controlador digital. E aí o que que acontece? Ele avisa, ó, vamos recircular o boiler. Aí ela liga a bomba e vai lá, aquece com um aquecedor a gás, geralmente, ou caldeira, ou elétrico, tanto faz. E volta. E daí ela aquece. E daí ela tem uma mesma recirculação que essa daqui, ó. Elas são pequenininhas. Por quê? Porque não exige muita pressão para recircular. Elas funcionam mais como acionadores do sistema. Vamos acordar, tá? Porque já tem pressão embutida no sistema dessas daqui que são maiores, que ajudam a equalizar as pressões e fazer com que essas bombas pequenas sirvam só como ponto de partida. Deu para entender? A gente tem um circuito fechado, né, gente? A água, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. A água vai quente, ponto de utilização. A água vai fria, ponto de utilização. Juntou as duas, chuveirinho, tá? Aí, vou representar. A água vai, passa aqui, volta pro boiler. Ah, não tá com a temperatura ideal porque não tem sol. O que que eu faço? Vou fazer laranja. O que que eu faço? Li a temperatura, vi que não funcionou. Mando ligar essa bomba aqui. E o que que a bomba faz? Ah, vamos acordar. Vai pra lá, volta. Volta quente. E aí, volta quente. E vai pro ponto de utilização de novo. É um círculo, né? Então, vai pro chuveiro, vai pra placa, volta pro boiler, vai pro aquecedor, volta pro boiler. Aqui são 2 círculos e vai para o chuveiro. Então, não precisa de muita pressão, porque
todo o sistema já vai estar pressurizado. Hooked on a feeling.